Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós todos estávamos longe do Senhor Deus, mas recebemos a misericórdia do Senhor. E através do juízo e o castigo do Senhor, o Senhor Jesus se encarregou. E através do sangue precioso do Senhor Jesus, nós fomos salvos sem nenhum valor a ser prestado por nós. Senhor Deus, nós agradecemos por essa imensa graça, damos louvores, agradecimentos e glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, nós todos que fomos salvos agora, o restante das nossas vidas, que nós não pecamos mais os nossos corações para as coisas vãs deste mundo, que não vivamos seguindo os desejos dessa carne, que nós possamos viver somente para a glória do Senhor Deus, que nós possamos viver somente para pregarmos o Seu Evangelho Santo, Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos viver para o Seu Evangelho, que o restante das nossas vidas possamos viver em trabalho voluntário, Senhor, e em serviço, que o Senhor sempre possa estar junto e nos ajudando, Senhor. Senhor, nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo Seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a grande graça do Senhor Deus, aprendendo a Sua palavra, e nós agradecemos por essa comunhão que o Senhor Deus tem nos permitido. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da Sua mão de misericórdia. Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos viver como Seus filhos, sem nenhuma vergonha, Senhor, e nós possamos cumprir muito bem essa missão de pregar o Evangelho. Que o Senhor permita para que, através do poder do Espírito Santo, nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa no Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão guardando o Seu Evangelho para pregarem a Sua palavra no meio da dificuldade. Nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da mão de graça. Que o Senhor Deus possa permitir para que eles possam pregar o Evangelho mais fortemente, ousadamente, para que antes que o juízo, o castigo do Senhor chegue a este mundo, possamos realmente fazer um trabalho que se torne glória ao Senhor Deus. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor que nos renova todos os dias, nos permite a palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor Deus possa nos ensinar hoje também quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양 소리해 주시겠습니다. 만성이시니 정옥 사랑전하
Vamos trocar a palavra da Bíblia, vamos trocar João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 e 28. A partir do versículo 27 ao 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, até aqui. Então, a partir da sexta-feira da próxima semana, nós já temos o seminário de outono marcado. Então, os seminários estão acontecendo em diversos outros lugares também. Então, a nossa missão mundial em vários lugares, onde que realmente existem as nossas igrejas. Os seminários estão acontecendo e o trabalho da salvação todos os dias está aumentando. E nós podemos ver a graça e o poder do Senhor Deus nesse trabalho. Então, nossas igrejas estão em 80 países do mundo e o número de igrejas no exterior dizem que é em torno de 906 igrejas, mas está aumentando cada momento mais. E aumenta-se o número de países, aumenta-se o número de igrejas. O tempo que nos foi dado não é tão grande. É por isso que todos os lugares onde há portas do Evangelho são abertas, nós precisamos fazer o nosso máximo para pregarmos o Evangelho. Na Europa também. Em cada país tem as nossas igrejas. Nos Estados Unidos também. Nós temos as nossas igrejas. Mas na Europa e Estados Unidos, onde se iniciou primeiramente o Evangelho, então, o fogo do Evangelho está se apagando. Então, na Europa já se apagou. Então, tudo somente centralizado na Europa. Em vários lugares, realmente o trabalho da evangelização na Europa aconteceu fortemente. Mas mesmo querendo buscar onde está o trabalho do Evangelho agora no momento, é muito difícil nós encontrarmos. Se nós ouvimos o que os pastores que estão, os missionários que estão lá para pregar o Evangelho dizem, então tem realmente os rastros, as pessoas que pregavam o Evangelho por lá, mas agora atualmente é muito difícil ver pessoas que estão pregando o Evangelho. Então é por isso que realmente muitos eles dizem, nós somos cristãos, nós vivemos bem, nós comemos bem. Então eles dizem que estão vivendo bem porque receberam a bênção do Senhor Deus em seus países. Então eles pedem muito bem o perdão dos pecados, assim, na carne do dia a dia, para buscarem a bênção do mundo também, mas a questão espiritual, a salvação espiritual, realmente já se apagou. Então o Senhor Deus, ele disse que realmente a lâmpada que está se apagando não vai se apagar. Então o fogo que está apagando, realmente no final, o Senhor Deus realmente ele vai fazer com que possa ser restaurado essa luz novamente, dessa lâmpada que está se apagando, para realmente mostrar mais uma vez o poder do Senhor Deus que se manifesta. Então realmente para nós não olharmos para a lâmpada que realmente está apagando, até que o tempo do Senhor Deus, até que o Evangelho do Senhor Deus realmente possa se cumprir. Esse poder do Senhor Deus, a mão do Senhor Deus realmente é algo que nós podemos sentir.
É porque a evangelização do mundo, nós sabemos que o Senhor Deus e temos a certeza que nos foi encarregada. É por isso que nós temos um maior dever. Nós precisamos ter uma determinação gigantesca. Porque se nós olharmos para todos os outros pregadores, evangelizadores, irmãos e irmãs dos séculos passados, eles não morreram de velhice, mas todos eles morreram realmente sentenciados à morte por terem pregado o Evangelho. Então, o que é que nos ensina aqui? Então, realmente o Evangelho que nos foi dado. Então, primeiramente, as pessoas que receberam a salvação tiveram o seu esforço, a sua dedicação, e o Evangelho chegou até nós. Então, realmente você precisa se esforçar até a morte para que esse Evangelho possa ser pregado. Esse Evangelho da graça de Deus, realmente como as pessoas que receberam a salvação primeiramente, eles se sacrificaram até a morte, é por isso que o Evangelho foi pregado. Então, realmente como o grão, realmente de mostrar de não morrer, não tem como dar frutos, não tem como realmente dar outras vidas. Então, realmente o Senhor é como se fosse a semente que caiu dos céus na terra. Realmente, se nós, como o Senhor, morremos como o trigo, nós podemos dar muitos frutos. Realmente, se nós não morremos, não temos como dar frutos. Então, você morrer significa o alto sacrifício. Então, o apóstolo Paulo ele diz que todos os dias ele morre. Ele não quer dizer que a carne dele está morrendo e ressuscitando todos os dias, mas o desejo da carne dele, o desejo da vida dele, todas essas coisas são realmente desistidas, porque realmente você viver pelo Evangelho é morrer. Então, porque no momento que você morre, outra vida pode nascer. É por isso que dessa maneira, nós todos como os apóstolos, mesmo que nos cortem a cabeça, mesmo que nós sejamos aprisionados, mesmo que não exista na realidade essa sentença de morte, realmente como antigamente, mas nós precisamos entregar a nossa vida pelo Evangelho. Como em Atos capítulo 20, realmente essa missão que temos recebido do Senhor, de Cristo, que é a evangelização do Evangelho. Quando nós o fizermos, realmente não teremos a nossa vida nem um pouco preciosa. Então o apóstolo Paulo, após receber a salvação, realmente todo esse Evangelho da graça de Deus, até que fosse pregado completamente, até que fosse encerrado, realmente ele disse que não considerou a sua vida nem um pouco preciosa. Então ele pode dar a sua vida mais de 100 vezes pelo Evangelho. E assim ele pregou. Não conseguiu dormir, passou fome, teve sede, realmente ficou nu, realmente foi torturado, foi aprisionado, realmente foi apedrejado e jogado para estar morto e voltou novamente para pregar o Evangelho. Então, assim como na palavra de 1 Coríntios nós podemos ver continuamente. Realmente todos os servos, todos os santos que foram na frente para pregar o Evangelho, para se sacrificarem. Realmente se nós compararmos a nossa vida com eles, realmente nós estamos o quê? Muito confortáveis. Nós estamos vivendo e tentando evangelizar de forma muito fraca. Realmente quem planta muito pode colher muito. Realmente quem semeia pouco, realmente colhe-se pouco. Realmente você semear quer dizer que você está morrendo. Você precisa morrer e precisa do sacrifício. Com pouco sacrifício, são poucos os espíritos que recebem a salvação. Realmente com muito sacrifício, muitas pessoas podem receber a salvação. Então realmente da mesma maneira, como uma semente realmente caindo no chão, ele pode dar 30, 60, 100 vezes o fruto. Então quanto mais nós temos o nosso sacrifício, mas nós somos pessoas que poderemos realmente ver o trabalho do Senhor Deus acontecendo. Realmente, se nós compararmos dessa maneira, nós precisamos verificar, será que nós somos pessoas que recebemos a salvação diante do Senhor Deus? Realmente nós precisamos examinar a nós mesmos. Então, se nós olharmos a nossa vida em todos os pontos, realmente diante do Senhor Deus, na vida do Senhor, nossa vida vai ser revelada e toda a vergonha vai ser manifesta. Então, realmente aquele que semeia, realmente derramando lágrimas, ele colherá realmente a alegria. Aquele que realmente semeia na lacrimação, como em Salmo 116, realmente ele pode colher na alegria do Senhor. Então por que ele está semeando, realmente chorando, derramando lágrimas? Porque a semente do Evangelho, você precisa derramar as lágrimas até o sangue para que você possa dar os frutos.
Então você realmente derramar as lágrimas. Então a pessoa que semeia dessa maneira realmente pode colher em alegria. Então, realmente em todos esses pontos nós podemos ver que os frutos eles são demonstrados. É por isso que até o fim, tudo o que nós conseguimos fazer, se nós fizermos o nosso máximo, com certeza mais pessoas, mais do que agora, mesmo em um curto período de tempo, poderão receber a salvação. Qual será o máximo que nós podemos fazer? O nosso tempo, os nossos bens, o nosso esforço. Realmente tudo que precisasse, até a nossa vida também, tem coisas que precisam fazer. Realmente todas as coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos esforçar e sujeitar até a morte. Realmente quando nós temos muitos frutos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus Pai, Ele se torna realmente o nosso Senhor que realmente cuida de nós e nos permite a sua bênção. Então a pessoa que recebeu a salvação não deve viver de forma individualista, oportunista. Realmente precisa viver de forma corajosa, dizendo: se é para morrer, morrerei. Realmente vai acontecer algo além da morte? Não vai. Realmente se nós olharmos na Segunda Guerra Mundial, os japoneses, eles como realmente os invasores, eles invadiram e parecia que não havia mais futuro para o nosso país, mas realmente quando vieram os aliados para a guerra, então nós podemos ver que os japoneses começaram a perder a guerra e o que eles começaram? Com kamikaze. Realmente são pessoas incríveis olhando a mentalidade deles, de quererem suicidar, porque realmente um piloto, ele com aquela caça, realmente ele colocou vários dos bombamentos, armamentos nesse avião, e eles eram um esquadrão de suicida. Muitos morreram, foram centenas que fizeram isso. Esse ataque kamikaze. Então eles tomavam um copo de saquê e depois morriam ali. Colocava gasolina suficiente somente para jogarem um avião, darem a distância certa para o avião chegar e cair em cima realmente dos inimigos. E eles, realmente, todos eles se voluntariavam e queriam ir à frente para fazer esse trabalho. Então se nós olharmos essa mentalidade, realmente não somente esses japoneses, mas também nós podemos ver realmente os reinos, os impérios, realmente tiveram vários servos que serviam seus reis, serviam o seu povo, mas qual o resultado disso? O que você sabe disso? Realmente você tem essa honra, essa glória, você pode manter o seu nome no mundo, dizendo que morreu pelo país, mas o que você recebe por isso? Nada. Não existe retribuição para essa vida perdida. Então antes eu pensei, realmente se eu morrer após a morte, vou criar realmente um velório gigantesco, uma lápide tão bonita, e mesmo fazendo algo tão bonito, colocando na lápide de diamantes, do que adianta? Do que adianta? Será que aquela carne que está morta, ela está feliz ali no chão, estirado, realmente enterrada? Mas eles faziam isso. Então quando nós estávamos realmente sendo dominados realmente pelo imperialismo japonês também, muitos, realmente, pessoas que lutaram pela independência do país morreram e batalharam. Vocês não sabem disso. E eles pensavam que morrer pela nação era o maior privilégio possível. Então vamos pensar, nós já temos a nossa vida de fé, a nossa vida eterna garantida. Se nós morrermos com Cristo viveremos. Se nós realmente suportarmos o sofrimento com Cristo, realmente a nossa vida eterna, realmente essa promessa já está feita para conosco. Mas será que nós podemos viver de forma oportunista? Então, realmente pode ser que nós vivamos realmente de forma incrível e morrer, porque Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz para me salvar. Se eu pensar somente nessa graça, só de eu morrer 100 vezes pelo Senhor, não tem como retribuir toda essa graça que tenho recebido. Mas realmente esse trabalho da evangelização que nós recebemos, esse trabalho, esse sacrifício diante do Senhor Deus, realmente se nós desconsiderarmos
Realmente, como que nós podemos servir ao Senhor? Como que nós poderemos dizer que somos pessoas que estamos seguindo atrás desse trabalho do Senhor? Com esse tipo de coração, realmente esse trabalho que nós temos recebido. Realmente não é um trabalho que nos resta muito. Realmente eu penso que pode acabar mais cedo do que o esperado. Realmente quando chegar o último dia, realmente o Senhor dirá, realmente fizestes bem, servo bom e fiel. Quando nós recebemos esse elogio do Senhor Deus, não somente seremos elogiados, mas iremos entrar para a glória eterna. Nós precisamos viver por isto. As pessoas do mundo, eles vivem por algumas dezenas de anos neste mundo que não resta. Somente pensar como é que eu vou me divertir, como é que eu vou ganhar isso, aquilo. Somente vivem dependendo dessas coisas. Mas as pessoas que receberam a salvação são pessoas já distintas deste mundo. São pessoas que estão vivendo para a glória do Senhor Deus, para servir ao Senhor, para viverem conforme o Evangelho do Senhor Deus, e estão discernidos. Então é algo que nós jamais devemos esquecer este coração, nós precisamos viver em prol disso. Então, como no domingo anterior, realmente continuamente nós já vimos o tema, realmente o maior presente de Deus dado ao homem. Então, o maior presente de Deus dado ao homem. Então, o Senhor Deus que criou todo o céu, o universo, Ele nos permitiu o seu presente, o maior presente dado por Deus. Realmente esse presente dado por Deus. Então, realmente, como é que vocês pensam sobre isso? Como em Efésios capítulo 2, versículo 8, realmente nós todos recebemos essa graça do Evangelho e nós recebemos e fomos salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Realmente, da mesma maneira, essa graça, dom, tudo tem o mesmo significado. Realmente, o presente quer dizer que é algo que nós recebemos gratuitamente, sem nenhuma condição. Então, nós pagamos realmente um valor tão grande para preparar esse presente. Realmente, mas pensem nesse presente do Senhor Deus. O presente preparado por Deus realmente é incomparável com nenhum presente realmente deste mundo. Realmente nós podemos ver que essa graça do Evangelho do Senhor Deus, nós recebemos essa salvação, nós realmente recebemos a salvação, e quão grande é esse Evangelho? Nós não sabemos. Então o Senhor Jesus disse para os discípulos, então tinha uma pessoa com 100 denários de dívida e outra pessoa com 10.000 denários de dívida. E foi perdoado para essa pessoa. E quem é que vai amar mais? Claro que quem recebeu o perdão da dívida maior vai amar mais. 10.000 talentos, mesmo que você viva a vida toda trabalhando, você não consegue pagar esse valor. Realmente não tem como pagar esse valor. Se você não conseguir pagar, você tem que ser preso. Mas foi perdoado essa dívida. Então quem recebeu o perdão de muita dívida é uma pessoa que vai amar mais essa pessoa que o perdoou. Então, com um grande pecado nós recebemos o perdão. Realmente, qual o valor que o Senhor realmente Ele pagou para nos salvar? Realmente nós sabemos muito bem. O presente diante do Senhor Deus é algo tão incrível, algo grandioso. Ainda nós não conseguimos compreender perfeitamente. Se nós olharmos para este mundo, as coisas que nós usamos os valores para decidir, para realmente prever o valor, não tem como. É impossível. Porque realmente é tão grande salvação. Uma tão grande salvação que é a do Senhor Deus. Onde já se viu uma tão grande salvação? Quão grande é essa salvação para ser tão grande assim, dita na Bíblia? Enquanto nós vamos aprendendo a Bíblia continuamente, nós podemos perceber, dentro da graça diante do Senhor Deus, o Evangelho que nós recebemos, a salvação que recebemos é muito grandioso. Realmente essa salvação tão grandiosa, tão incrível que nós recebemos, nós podemos realmente transbordar de alegria e agradecimento. Nós podemos amar mais ao Senhor, nós podemos amar ao Senhor. É por isso que nós podemos viver pelo Senhor em restantes das nossas vidas. Nós podemos viver pelo Senhor, nós podemos morrer pelo Senhor. Então, dessa vez, como nós já estudamos a outra vez, realmente dentro dessa salvação, então nós podemos dividir em 8 grandes coisas. Eu já disse que é um presente, um set, um combo de 8 partes que nós recebemos ao mesmo tempo. Dentro da salvação, primeiro nós temos o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Realmente essa graça transbordante do Senhor Deus. Pelo seu sangue nós fomos remidos, nós recebemos o perdão dos pecados. Quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus nós recebemos o perdão eterno.
Realmente, se nós recebemos a salvação, aí nós cremos exatamente. Se você não tiver certeza da remissão dos pecados, não é salvação. Realmente, uma salvação sem remissão dos pecados não é salvação. Uma pessoa, ela diz, eu recebi a salvação, eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo, fala tudo, mas receber a remissão dos pecados, você pergunta, ele fala, eu não sei. Então quer dizer o quê? Quer dizer que é uma pessoa que é uma salvação sem remissão dos pecados, um nascimento de novo sem remissão dos pecados? Será que o Espírito Santo é dado para alguém que não recebeu o perdão dos pecados? Não tem como. A primeira coisa é remissão dos pecados. A primeira coisa, quando eu recebi a salvação, eu não sabia das outras coisas ao receber a salvação. Mas em Hebreus capítulo 9, realmente o Senhor Jesus, pelo seu sangue, o Filho unigênito do Senhor, realmente tem feito uma eterna redenção. Ele entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. E até o presente momento ele está orando. E dentro dessa palavra todos os meus problemas foram resolvidos. Por quê? Eu pude descobrir depois, isso é salvação, isso é nascer de novo. E todas as coisas se resolvem no perdão dos pecados. E também, se você recebe a remissão dos pecados, quando você crê nessa graça, pela fé é imputado a justiça. Se nós olharmos em Romanos capítulo 3, versículo 24 também, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Não sem nenhum valor, sem nada que deva ser pago por mim, eu fui justificado. Para receber a remissão dos pecados. A remissão dos pecados quer dizer que o valor do pecado já foi pago. Quer dizer que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que a segunda morte que é o inferno. Então, mas você ter sido justificado é diferente de receber a remissão dos pecados. Um pouco. Então, porque uma pessoa justa, justificada, é uma pessoa que cumpriu toda a lei do Senhor Deus. É isso que é ser imputado para a justiça. Você se tornar justo. Então, mas uma pessoa, realmente, por ter desobedecido, por conta de um homem, pela desobediência de um só homem, todos se fizeram pecadores. E nós podemos ver, pela obediência de um só homem, que é Jesus Cristo, nós todos nos tornamos injustos, porque o Senhor Jesus, ele passou a sua justiça para nós. Isso não é algo incrível? Se nós olharmos entre os cânticos, também tem uma letra dizendo, um pecador como eu recebi o perdão e agora eu sou certo diante do Senhor. Isso quer dizer que eu me tornei justo. O sangue do Senhor Jesus, ele perdoou os meus pecados. Através dessa fé, a justiça é imputada. Realmente, eu não crer é pecado e crer é a justiça. Quer dizer que eu fui justificado. E é por isso, pelos pecados, delitos, nós que estávamos mortos, realmente fomos vivificados. Realmente, o resultado do pecado é alguém que está morto. A salvação é o resultado de alguém morto ter sido vivificado. Quando estávamos no pecado, nós estávamos mortos. Recebendo a salvação, nós nos tornamos em vivos. Quer dizer que nós estamos mortos eternamente ou espiritualmente. Quer dizer que nós não temos nenhuma comunicação com Deus. O resultado da salvação é a remissão dos pecados e a justificação ao mesmo tempo. E conjuntamente temos a ligação com Deus. O primeiro homem, Adão, ele se fez uma alma vivente. Quer dizer que o Senhor Jesus é uma alma vivificante. O que significa isso? Quer dizer que nós estávamos mortos em espírito, somos espíritos mortos. O Senhor, ele pagou o salário desse pecado, da morte. É por isso que nós agora somos espíritos que somos vivos, porque fomos vivificados pelo Senhor. É por isso que nós que estávamos mortos por causa de nossos pecados, delitos, fomos vivificados para a eternidade. E é por isso que as pessoas deste mundo, ao olharem para o Senhor Deus, realmente nós podemos ver que existem as pessoas que estão vivas e as pessoas mortas. Existe essa distinção diante do Senhor Deus. Aqueles que estão vivos ao ver de Deus. Aqueles que não estão vivos são mortos ao ver de Deus. Se nós olharmos nos filmes hoje em dia, nós podemos ver os mortos andando, não é? Eles agem de forma estranha e as pessoas chamam isso de zumbi, não é? Então, se nós olharmos isso, são histórias inventadas pelas pessoas, mas as pessoas que não receberam a salvação são como se fossem zumbis. Está bem enfeitado, com perfume, com maquiagem, vive numa casa boa, tem tudo de bom, mas ao ver de Deus, me desculpem, mas é como zumbi, é como mortos. É um cadáver ambulante, não é mesmo? Então é algo horripilante de se ver. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, ele está se casando com uma pessoa que não recebeu a salvação?
Vamos pensar que o zumbi é um rico. Ele é bonito, ele veste uma roupa boa. Será que uma pessoa viva pode se casar com um zumbi? Nós, entre vivos e mortos, existe uma diferença. Se nós olharmos em Lucas capítulo 16, Abraão já havia dito, olhando para o rico que estava no inferno, e o mendigo que estava no paraíso, entre esses dois havia um grande abismo. É por isso que não podia passar para lá e nem dali passar para cá. Então nós vivemos neste mundo todos juntos, mas as pessoas de lá não têm como passar para nós. E nós também não podemos passar para lá. Então a diferença entre vivos e mortos, como é impressionante. E continuamente, de um ensinamento, esse presente que nós recebemos do Senhor Deus, o maior presente dado por Deus. Realmente, se nós olharmos na palavra que nós já lemos, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz, é por isso que elas me seguem, porque o Senhor é o pastor de ovelhas. As pessoas do mundo, elas são representadas como ovelhas. Se nós olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Ovelhas são ovelhas, mas são ovelhas desgarradas, que estão indo pelo seu próprio caminho. Vai conforme a sua cobiça, o seu desejo, o seu bem ver. Então ele está buscando sempre o seu desejo, o seu benefício, mas se continuar indo é inferno. Então, Judas também ele foi pelo seu próprio caminho e foi para o inferno. É por isso que Judas Iscariotes, realmente ele, depois como Matias, entrou para realmente ser selecionado entre os 12 apóstolos, e os apóstolos oraram. Realmente Judas o abandonaram e foi pelo seu próprio caminho. Ele abandonou o seu caminho, realmente da salvação do reino dos céus, e foi para o seu caminho. E onde é esse seu caminho que ele foi? Foi para o inferno. Então, realmente, se nós todos, realmente, antes da salvação, somos como ovelhas perdidas, nós éramos pessoas que estávamos indo para o inferno. Mas olhamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, agora não somos mais ovelhas perdidas, nós somos ovelhas que retornamos para o Senhor. Então realmente nós somos ovelhas do Senhor. Então, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor, a palavra do Senhor. As pessoas que receberam a salvação têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, assim como a boca realmente sabe discernir o sabor, o ouvido discerne realmente a palavra. Então, quando nós recebemos a salvação, realmente o ouvido de ouvirmos a palavra do Senhor Deus são abertas ao recebermos a salvação. Então, antes de eu receber a salvação, eu ia para a escola de teologia e aprendia com pastores realmente famosos que receberam doutorado nos Estados Unidos. Eles pregavam tão bem. E eu pensei, nossa, eu também preciso me tornar como ele. Eu desejava isto. Mas, após receber a salvação, as outras pessoas nem falaram nada, mas ele parecia um professor do maternal para mim. Os pastores que eu respeitava tanto pareciam hipócritas. Eu falei, nossa, mas isso não é certo. Quer dizer que meus ouvidos se abriram. Algumas pessoas realmente são estranhas. Eles falam, nossa, o ensino não está vindo do mesmo. A pregação não é a mesma que antes. Por quê? Os ouvidos se abriram. Não é porque essa pessoa se tornou arrogante. Então, as minhas ovelhas realmente ouvem a minha voz. Realmente, ouvindo a minha voz, eles conhecem. É por isso que me seguem. Realmente, as vozes estranhas não ouvem. É por isso que eles fogem deles. As ovelhas sabem discernir a voz do pastor. Eles não ouvem a voz realmente dos estranhos. Eles fogem dos estranhos. Então isso é algo certeiro, isso é algo exato. Uma pessoa que recebeu a salvação dentro da nossa igreja, realmente tem várias pessoas que recebem a salvação e vêm para a nossa igreja no início.
Realmente antes eles não vinham para a nossa igreja e nós deixávamos que fossem para as outras igrejas. Mas eles iam para essas igrejas deles anteriores e falavam, nossa, eu não consigo ouvir antes, respeitavam tanto. Então o nosso pastor, a pregação dele é muito boa, mas após a salvação percebe, nossa, isso não está certo. Ah, se você tiver esse esforço, realmente você vai para o céu e não sei o que, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, se nós olharmos os evangélicos, a verdade dos evangélicos é o que? Ser justificado pela fé, receber a salvação pela graça de Deus. Esse é o ponto central dos evangélicos. Todos já sabem. Realmente, esse é o ponto central da teologia. Mas todos eles falam assim, estudam e assim pregam. Mas, quando estão realmente para pregar e quando eles chegam na conclusão é de que eu preciso me esforçar, eu preciso ser salvo pelo Senhor, eu preciso buscar esse perdão. Então, realmente, se olhar isso, realmente é muito estranho. Dá vontade de ir lá e mostrar que eles estão errados. É por isso que, realmente, os irmãos realmente que receberam a salvação conseguem perceber ouvindo essas pregações. Nossa, eles não estão certos. Realmente não é a voz do pastor de ovelhas. Então, é por isso que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Realmente, o Senhor, Ele conhece essas suas ovelhas. E eles conhecem o Senhor. É por isso que o seguem. Então, o Senhor, Ele está dizendo que o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Realmente as ovelhas do Senhor, eles ouvem a voz do Senhor. Então o Senhor os conhece. O Senhor conhece as suas ovelhas. Então nós também conhecemos o nosso pastor. Ambos se conhecem. Conhecer, quer dizer que é conhecer em personalidade, não é conhecer nome, não é conhecer a aparência da pessoa. E nós estamos dizendo em conhecer até a personalidade da pessoa. Quer dizer que eu conheço essa pessoa e essa pessoa também me conhece. Então, realmente, eu conheço essa pessoa, realmente, eles também conhecem ao Senhor. Então, eles seguem ao Senhor, porque eles ouvem a voz do Senhor. Eles seguem a palavra do Senhor. Isso é seguir o Senhor. Nós não podemos ver ao Senhor, mas podemos ouvir a sua voz. O Senhor, Ele está dentro de nós, mas nós não conseguimos enxergar, não é mesmo? Então, mas pela palavra, o Senhor Deus, Ele se manifesta. Então, nós podemos ver que realmente através dessa palavra, nós podemos ir conhecendo ao Senhor. Realmente, nós podemos ter esse discernimento, nós podemos viver conforme o ensino do Senhor. Então, realmente, as ovelhas conhecem o Senhor, é por isso que eles o seguem. É por isso que onde quer que o Senhor Ele vá, realmente todos junto do Senhor seguem ao Senhor. Conhecer a palavra quer dizer que realmente conhecem ao Senhor, seguem ao Senhor. Outras pessoas que louvam dizendo, onde quer que o Senhor vá, eu vou também. E louvam assim. Mas agora é como? Onde quer que o pastor vá, onde a igreja for, onde a denominação for, onde a pessoa for, onde a doutrinação for, eu vou. Me desculpem por falar essas coisas. Mas é muito triste. Tem pessoas que vivem assim, seguem pessoas. Então, a pessoa está falando coisas dos demônios, coisas endemoniadas, mas ele fala, nossa, eu gostei muito, vou segui-lo. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 2, realmente, nós somos considerados como servos, realmente baterem em nosso rosto, realmente até nos matar, realmente mesmo que nos comam, realmente nós precisamos ser o quê? Pode ser, tudo bem, eu não vou segui-lo. Então, no versículo 28, realmente o Senhor, Ele deu o quê? A vida eterna. Então, é por isso que jamais perecerão. Então, nós somos ovelhas que não estão mais desgarradas. Nós voltamos para o Senhor, que se tornou o pastor e bispo das nossas almas. Nós ouvimos a voz do Senhor. O Senhor, Ele nos conhece. E nós conhecemos o Senhor. É por isso que seguimos o Senhor. Mas então, o Senhor, Ele dá a vida eterna para aqueles que o ouvem e o seguem. O que é vida eterna? É a vida propriamente dito, eterna, para a eternidade. Após recebemos a salvação, quando vamos para o reino dos céus, para vivermos junto do Senhor para sempre. Isso é vida eterna. Vida eterna. Vida eterna e a coroa do galadão, nós iremos receber. Mas realmente, quando nós formos para o céu, nós iremos ter essa vida eterna. Nós recebemos a vida eterna quando estamos nos céus? Não.
Nós já temos essa vida eterna enquanto estamos na terra, nós recebemos para usufruirmos nos céus. Então não quer dizer que nós recebemos a salvação, eu recebi o perdão dos pecados, eu fui justificado. Eu que estava morto em pecados e delitos, meu espírito foi vivificado, obtive a vida eterna. Tudo significa a mesma coisa. Então, realmente o Senhor ele disse que a vida eterna vos dou, realmente para que nós realmente jamais pereçamos. Realmente se você recebe a salvação de forma exata, realmente quer dizer que ela se torna uma segurança, um mecanismo de proteção para a eternidade. Outras pessoas, tem pessoas no mundo que dizem, se você errar, você vai para o inferno. Mas isso não está certo. Tem pessoas que vivem com essas doutrinas, mas é porque eles desconhecem, eles não conhecem a palavra do Senhor Deus. Então, o filho não ouvir a palavra do pai, ele foi expulso de casa. E então o irmão, ele disse, ei, o pai disse para você vir logo. Ele fala, não, eu não vou voltar para casa. Porque se eu voltar para casa, vão me bater ou vão brigar de novo comigo, então eu não quero ir. Então o que ele fala depois? Ele fala, nossa, se você não for logo, você vai morrer, vai apanhar. Então quer dizer que ele que está causando esse problema, ele que causou esse problema. O pai disse para voltar, mas o pai disse para, se ele não voltar, vai matá-lo, espancando ele? Não, não foi isso. Ele que está com isso na cabeça. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que tem a vida eterna, realmente, ele jamais perece. Então, como João capítulo 3, o Senhor diz, a vida eterna vos dou. Realmente que jamais pereçam. Realmente tem a vida eterna, quer dizer que eternamente não perecerão. Então, você ter a vida eterna quer dizer que você jamais perece. Isso é vida eterna. Vida eterna não tem como perder no meio. Você perder no meio do caminho, como isso pode ser uma vida eterna? Então, o Senhor ele está dizendo que realmente jamais perece e jamais podem imputá-la da mão do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, essa vida está na mão do Senhor. Então, derramando o sangue, realmente o Senhor o comprou. Quer dizer que realmente todos os bens, toda a sua herança é vendido para comprar aquele tesouro. Pensem só. Então, será que ele vai considerá-lo como algo pequeno? Não, ele vai querer protegê-lo com toda a sua vida. Vamos pensar que vocês compraram o maior diamante do mundo com todos os bens de vocês. Vocês vão deixar jogado em qualquer lugar e esquecê-lo ali? Realmente, se você não conseguir proteger aquilo, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar colocar realmente dentro do banco central, nos cofres mais profundos, mais protegidos, para que ninguém consiga furtar esse seu tesouro. Você vai tentar colocar até nos bancos internacionais e tentar esconder, não é? Guardar bem esse tesouro. Então, até aqueles cofres no subsolo, até os cofres internacionais, eles podem ser roubados. E mesmo que sejam roubados ou não, realmente a salvação do cristão jamais pode ser furtada. Então nós todos realmente fomos comprados com grande preço do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação está nas mãos do Senhor. Então realmente nós todos realmente somos o que? Salvos. É por isso que a mão do Senhor é misericordioso e está fechado a mão do Senhor Jesus, a mão de Deus, e tem a segunda, terceira, quarta camada protegendo para que ninguém possa arrebatá-las da mão do Pai. Então realmente, se nós realmente recebemos a salvação através da palavra, nós jamais perecemos. Então é por isso que nós obtivemos a vida eterna. Se olharmos em João capítulo 3, versículo 36 também, todo aquele que nele crê tem a vida eterna e não perece. Realmente, quem não tem a vida eterna, ele não consegue ver o reino dos céus. Então, realmente uma pessoa que crê é a pessoa que obteve a vida eterna, tem a vida eterna. E outra pessoa que é incrédula, não crer, é a maior desobediência perante Deus. Quem desobedece é aquele que não pode ver o reino de Deus. Quer dizer que a ira do Senhor Deus sobrecai sobre essa pessoa. Então, uma pessoa que realmente não recebeu a salvação, não crê, o que tem sobre a cabeça dele? A ira, o juízo do Senhor Deus está sobre ele.
Então quer dizer que uma espada muito afiada está ali, bem na cabeça dele, seguindo continuamente. Pensem só. Pensem, enquanto você está dormindo, tem uma espada bem na sua cabeça. Se cair, fura a sua cabeça e você vai morrer. Então, a ira do Senhor Deus prevalece sobre essas pessoas. Realmente, como é uma palavra medonha, mas você continua ouvindo a palavra e você fala, depois eu recebo a salvação. É o quê? A salvação é algo tão pequeno assim? Você pode receber na próxima vez? Uma tão grande salvação. Se você desconsidera uma tão grande salvação. Realmente, as pessoas realmente pensam, a salvação é de graça? Então na próxima vez eu recebo. Então se você tiver esse coração, até que você morra, pode ser que você não consiga receber a salvação. Vamos trocar a palavra de Daniel, capítulo 12. Palavra de Daniel, capítulo 12. Palavra de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se nós olharmos no Antigo Testamento, na palavra de Daniel, a gente tem uma palavra surpreendente. Ele diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra, quer dizer que o que? São os mortos. Então Lázaro, quando estava morto, realmente o Senhor Jesus disse que ele estava o quê? Dormindo. Mas foi acordá-lo. Então uma pessoa que está morta está dormindo. Então uma pessoa que dorme no pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se olharmos em João capítulo 5, versículo 28, ele disse realmente... Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui ele não está dizendo, não confunda essa palavra, não é as pessoas que praticam boas obras que vão ser salvas. Aqui são as pessoas que receberam a salvação, é por isso que vivem fazendo as boas obras, que fizeram o bem. Então os que fizeram bem, que são salvos, eles ressuscitarão em espírito. Uma pessoa que recebeu a salvação, é lógico, é natural que viva fazendo o bem. Porque tem um espírito bom dentro dele. O Espírito de Deus está dentro dele. Dentro da nossa vida também, dentro do nosso rebanho, que é a nossa igreja, realmente o Espírito Santo opera, nós permanecemos aqui dentro. Como é que nós podemos viver como as pessoas do mundo? Como é que nós podemos viver pecando igual as pessoas do mundo, desejando a mesma coisa que eles? Se nós recebemos a salvação, nós temos a ressurreição da vida, do Espírito. Aqueles que praticam a maldade, que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Realmente o sepulcro não é o descanso. Aparece em vários lugares da Bíblia dizendo que o sepulcro não é o lugar para nós descansarmos. O sepulcro não é para descansarmos. Então uma pessoa que está dentro do sepulcro também vai ser levantado, vai ser tirado para fora. O Senhor ele vai tirar a carne dessa pessoa também e vai fazer com que o espírito e a carne, ambos, entrem para a perdição, para a segunda morte, que é a morte do lago de fogo e enxofre. Quer dizer que é uma pessoa que para ir para essa perdição, para esse castigo do Senhor Deus, do seu sepulcro vai ser levantado. Como na palavra de Daniel já disse, realmente muitos que dormem, realmente no pó da terra, eles ressuscitarão. Não é mesmo? Eles falam uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer que são as pessoas que não receberam a salvação, vão ter essa vergonha. São as pessoas que realmente... O inferno não é um lugar somente de vergonha, assim que falamos, vergonha. Não, realmente para todo sempre, para a eternidade. Então o lugar, realmente, o inferno não foi criado para as pessoas irem, realmente, mas sim para o diabo ser aprisionado ali dentro. Mas, por terem pecado, realmente na palavra de Mateus já disse, os amaldiçoados que estão seguindo aquele que está realmente inclinado para a esquerda, realmente irão ir para o inferno, realmente já preparado para o diabo e seus anjos.
Então, é por isso que logo após a vida, será que o Senhor Deus ele não consegue fazer isto? Vamos procurar a palavra do primeira epístola de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vamos ler todos juntos. E esta promessa é a palavra que ele nos fez, a vida eterna. Então, existe uma promessa que o Senhor Deus fez. Então, realmente, o Senhor ele já fez conosco, realmente, essa promessa que o Senhor Deus ele nos permitiu a vida eterna. Então, realmente, ele já nos prometeu isto. Então, é por isso que a promessa do Senhor Deus, com certeza, é cumprida. O Senhor Deus ele nos salvou para nos dar a vida eterna. Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 11. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, para aquele que está realmente no Senhor Deus, tem a vida, e o que não está no Filho não tem vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, realmente, aquele que recebe a vida eterna, o Senhor Deus, ele nos deu a vida eterna. Então, a vida do Senhor nos foi dada, o Senhor Deus nos deu a vida eterna, nós obtivemos essa vida eterna, é por isso que nós estamos dentro do Senhor. E se nós olharmos no versículo 13, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, se nós pensarmos, realmente pode ser que nós desconfiemos um pouco do Espírito Santo, é por isso que o Senhor ele está dizendo, para que nós possamos saber que temos a vida eterna. Nós recebemos a salvação, é algo que nós precisamos saber com certeza. Então nós queremos viver bem neste mundo, comendo bem, é isso? Se nós olharmos para este mundo é um lugar que foi amaldiçoado. É um lugar onde o diabo ele domina. Então o Filho do Senhor Deus, realmente ele foi expulso, ele foi abandonado por este mundo e morto na cruz. Os apóstolos foram perseguidos, eles foram torturados, foram cortados-lhe as cabeças. É um mundo igual a esse. Como é que neste mundo nós queremos receber a glória? Não podemos pensar nisso. Vocês querem usufruir da glória neste mundo? Isso está errado. Então é por isso que realmente nós todos precisamos pensar. Realmente o sofrimento que nós temos neste mundo, receberemos tanto glória, mas o sofrimento diante do Senhor Deus. Como Filipenses capítulo 1, o Senhor ele já disse que nós cremos no Senhor e nós não somente recebemos a salvação, mas sim para que nós pudéssemos sofrer com Ele. Uma pessoa que recebeu a salvação não somente recebe a graça, mas recebe o sofrimento. Se você estivesse no meio da paz, descanso, servindo ao Senhor, claro que isso seria bom. Mas no meio de muita tribulação, você precisa se agradar no Senhor, se satisfazer no Senhor. Isso é algo mais precioso, isso é algo mais belo ao ver de Deus. Então, se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver quantos sofrimentos eles receberam. Então, o Senhor podia abençoar para que eles pudessem viver assim na paz, não é? Mas todos eles foram decapitados, mortos. E nós estamos seguindo este caminho. O Senhor ele está dizendo para nós irmos esse caminho. Então, realmente, eles negaram a si mesmos, eles carregaram a cruz e foram diante do Senhor. Será que isso é algo fácil? Por que eles fazem isso? Então, isso é a evidência de que você tem fé. E isso quer dizer que você tem uma maior glória diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele quer manifestar para nós. Você se agradar das coisas boas, do descanso deste mundo. Olhem só os cristãos que estão na Europa. Então eles realmente parece que já se apagou esse calor realmente do Evangelho. Eles dizem, nós estamos vivendo bem, nós estamos comendo bem, nós somos países desenvolvidos porque nós servimos a Deus. Será que isso é a bênção que o Senhor Deus permite para eles?
Realmente neste mundo onde realmente desprezaram o Filho de Deus, realmente os apóstolos, eles realmente morreram de fome neste mundo. Então, realmente, por que os cristãos eles têm tanta cobiça? Após nós recebemos a salvação, como é que nós vamos viver bem? Como é que nós vamos comer bem neste mundo? Será que nós vamos orar por estas bênçãos? Então, comer bem, viver bem neste mundo, eu não estou dizendo que é pecado, mas pode ser que você se afaste do Senhor Deus. Então, uma pessoa, quando ela tem uma vida fácil, cada momento mais o trabalho do Evangelho realmente é cortado. É por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, um homem extremamente rico, se nós olharmos em probabilidade, um rico ter recebido a salvação é praticamente milagre. Então, quando o coração dele empobrece, ele pode receber a salvação. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação, se a vida dele fica confortável, acomodada, a vida de fé é difícil. Então, se a vida começa a ficar realmente muito fácil, tranquila, a vida de fé fica difícil. Por quê? A fé de depender diante do Senhor Deus, ele diminui. Realmente no meio da tribulação, no meio da dificuldade, e ele realmente se agrada com as coisas deste mundo. Mas ele começa a pensar, será que isso é as coisas do mundo? Realmente ou isso é uma glória do Senhor Deus? Ele não consegue diferenciar e ele se perde. Eu não estou dizendo que vocês precisam ser pobres, mas mesmo no meio da riqueza, vocês precisam toda a riqueza retribuir, dar ao Senhor. No meio da pobreza, vocês precisam realmente ter uma vivência de se satisfazerem somente com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele já havia dito, ele realmente não se agrada na riqueza, realmente ele se contenta realmente na pobreza, na miséria que ele está. Porque o Senhor Deus tem momentos que ele nos permite tudo em abundância, dizendo, realmente pode usufruir, mas também tem momentos que o Senhor Deus ele toma tudo de nós. Olhem só para Jó. Jó recebeu tanta bênção, mas o que aconteceu com a vida dele? Então o Senhor ele permite uma grande bênção, é por isso que o diabo disse, Senhor, você acha que ele serve ao Senhor porque ele ama ao Senhor? É por conta que ele recebeu muitos bens, Senhor. Então o Senhor disse, então pode tomar todas as coisas dele, deixe somente a vida dele, sem tomar a vida dele. Então todos os seus filhos morreram, todos os bens deles foram roubados também por salteadores também. Então todo o corpo dele ficou adoecido. Então ele estava realmente com pedaços de telha, realmente coçando o seu próprio corpo e realmente olhando para a vida dele. E o que a esposa de Jó disse? Então você ainda está mantendo essa pureza diante do Senhor Deus? Onde você precisa, vai e morre. Ela mesma disse realmente dessa maneira, de forma dura para com ele. Mas o que ele disse? Realmente aquele que dá é Deus. E aquele que toma também é Deus. Então realmente o nome de Deus será louvado. Então, realmente no meio daquela dificuldade toda também, quem deu é Deus. Quem toma é Deus. Ele não murmurou contra o Senhor. Então, passando por toda essa dificuldade, então o Senhor realmente retribuiu a Jó em dobro. Então, se nós olharmos esse dobro que realmente o Senhor ele está dizendo que retribuiu, não é algo deste mundo, mas sim é do reino dos céus. Realmente, será que isso, o que será? Será que é somente o dobro? Não, claro que não. Então, mas de qualquer maneira, então nós somos pessoas que recebemos a vida eterna. É algo que nós não devemos esquecer. Realmente as pessoas que estão para receber a vida eterna, que irão usufruir a eternidade, têm medo do quê? Têm medo da morte? Se vocês morrerem, vocês vão diretamente diante dos céus. Por que vocês estão temendo alguma coisa? Então, uma pessoa que não teme a morte. Realmente, uma pessoa que não teme a morte, ele tem realmente força em várias vezes mais. Então, realmente, nós já vimos, não é? Realmente Esther, por exemplo, realmente indo para diante do rei para salvar o seu povo. Ela foi para diante para falar com o rei. O Mordor já havia dito para ir, mas realmente se o rei não te chamar, não tem como ir. Então, realmente se o rei sem chamar eu for, o rei morre, porque todos podem se sentenciar à morte. E ela poderia ter dito,
eu não posso ir. Mas ele disse, o Morduguel disse realmente, você quer viver por si mesmo? Você não quer ir? Você tem que salvar o povo. É por isso que ela disse, sim, eu irei. Se for para morrer, eu vou morrer então. E ela morreu? Não morreu. Realmente, se desejasse morrer, realmente que morra. E ela foi, mas ela viveu. Todo o povo de Israel foi salvo, recebeu a bênção diante de Deus através dela. O Senhor Deus, ele trabalha através do sofrimento. O Senhor Deus, ele permite a bênção. O Senhor Deus, ele faz que nós possamos crescer cada momento mais. E também, realmente nós temos obtido a vida eterna. Se olharmos em João, capítulo 6, versículo 39 também. Realmente, de todas as coisas que o Senhor Deus ele nos permitiu, nada perdemos. Realmente, todas as coisas que recebemos das mãos do Senhor Deus, nada perdemos. Nenhuma coisa. Então, o Senhor Deus ele está segurando para que não perca. Então, se nós olharmos para os peixes também, tem peixes que eles mantêm os ovos dentro da barriga, deixando os filhos e filhotes nascerem dentro da sua barriga, e depois que eles nascem, todos eles soltam da boca, para todos eles saírem. Então, mas quando vem outro peixe maior para tentar devorar os filhotes, a mãe ela abre a boca e todos os filhotes eles vão e entram. Vocês já viram isso? Então realmente a boca está protegendo tudo, já que está querendo devorá-los. Então ela abre a boca e todos eles entram. É incrível ver como eles conseguem entrar ali dentro. Então, depois que fica tudo seguro, ela abre a boca novamente, os filhotes saem. Realmente isso não é devorando os filhotes, é protegendo os filhotes. O Senhor Deus ele tem as mãos. Realmente nós que somos salvos, somos o quê? Realmente protegidos pelo Senhor em qualquer ocasião. Então vamos procurar João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Vamos ver, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, isso é uma palavra realmente extremamente importante. Realmente, quem não nascer de novo, realmente qualquer um que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Realmente, não poder ver o reino de Deus é mais forte do que você não poder entrar no reino de Deus. Quer dizer que você não consegue nem ver, então como é que você vai entrar? Então, realmente, o único jeito de você entrar no reino do Senhor Deus, realmente o único requisito é você nascer de novo. Então, realmente, Nicodemos, diante do Senhor, ele era um homem escolhido do povo de Deus. Ele era mestre do povo de Israel. Então, até hoje existe grande realmente, grupo conservador, realmente líderes religiosos do povo judeu, que eles realmente sentenciam pecados, eles permitem prêmios, eles têm esse poder de criar realmente várias outras coisas, eventos. E Nicodemos ele fazia parte dessa organização, realmente já bem antiga dos judeus. E de noite ele estava conversando com o Senhor Jesus e disse, realmente, mestre, todas as coisas que tem feito, realmente se Deus não estiver com ele, não tem como fazer. Então nós podemos ver esse Nicodemos, esse homem que estava em uma alta posição hierárquica. De noite, ele procurou o Senhor Jesus e ele queria conversar com o Senhor Jesus. Então os outros religiosos queriam matar o Senhor Jesus, perseguiam a Jesus. Então, realmente, ele deve ter ficado feliz, mas também algo que entristeceu bastante. Por quê? Realmente, Nicodemos, realmente, guardando a lei, guardando todas as coisas, é muito bom. Então, mas mesmo que seja muito bom, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus é aquele que salva aqueles que estão indo para o inferno, para se tornarem o povo de Deus, para entrar no reino de Deus. Então, mas vendo a Nicodemos, o Senhor disse o que a ele? Então, você é incrível, você é uma pessoa muito boa, mas você não vai poder entrar no reino de Deus. Então, eu já sei o que você vai me perguntar. Então, mas o objetivo não é você saber muita coisa.
O mais importante é se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno. É por isso que em verdade te digo. Na verdade te digo. Quer dizer que o Senhor ele está dizendo a palavra mais importante. É por isso que ele está frisando várias vezes. Se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo. Quer dizer que é born again. Quer dizer que é você nascer de novo. Então, é você nascer de novo 2 vezes. Realmente existem muitos disso. Então, o pássaro ele tem o seu filhote, nasce. Realmente o ovo, não é? E vai chocando aquele ovo. E depois ele pode nascer, realmente. E o pássaro vai voando. Assim como a galinha, ela choca os seus ovos. Passando uns 20 dias, os filhotes eles nascem, eles ficam no piá-piá. Piu-piu, realmente nós podemos ver até a lagarta que está comendo da folha. Ele nasce e depois ele se encasula. E depois ele é transformado nesse casulo e sai como uma borboleta. E as borboletas, elas passam o mar Pacífico em grupo. Vocês já viram essa transição das borboletas? As pequenas borboletas? Então, essa borboleta tão realmente estranha, que era uma largata bem esquisita de se ver, mas ela se torna uma borboleta tão linda. Realmente nós todos que recebemos a salvação, agora vamos para diante do Senhor, subiremos para o reino de Deus. Então, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos se assustou e disse: eu já estou velho dessa maneira. Como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Posso nascer de novo? É para eu entrar lá dentro e sair de novo? Tá, mesmo que a mãe de Nicodemos estivesse vivo, como é que ele vai entrar de novo na barriga da mãe? A mãe vai explodir. Então isso não faz lógica nenhuma. Mas naquele tempo ele não sabia o que era nascer de novo. Então o Senhor diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então você, mesmo que tenha a capacidade de entrar na barriga da sua mãe, isso é carne. Mesmo que você seja uma pessoa incrível na moral, na ética, mas isso é o que? É carne? Isso não é espírito. Então agora você precisa nascer do espírito. Quem nasce do espírito é espírito. Então isso é você nascer em Cristo. Então realmente o Senhor ele já disse realmente que nós já nascemos de novo, já não podemos desconsiderar, é como estranho essas palavras. Mas hoje em dia, se nós olharmos, é estranho. Realmente porque muitos pastores famosos, eles pregam o quê? Eles falam muito bem, eles escolhem palavras famosas e diz muito bom. Realmente você ouve até na televisão que passa na internet, mas eles não falam sobre nascer de novo. Eles não falam sobre o arrependimento, eles não falam sobre os céus, eles não falam sobre o inferno, eles só dizem: se você tiver zelo, se tiver esforço, você vai receber um galadão por Deus. Então nós precisamos ver quando é que nós nascemos de novo. Então, realmente até as pessoas que realmente viveram pastores durante 14 anos nasceram de novo. O John Wesley, né, o Charles Wesley, o irmão dele havia recebido a salvação primeiro, há uma semana atrás. Charles Spurgeon também. Estava nevando tanto na cidade dele, ele não conseguiu ir para a igreja que ele frequentava. E na cidade interior ele viu uma igreja bem pequenininha e ele entrou lá dentro. Então, mas estava realmente nevando tanto que nem o pastor não conseguiu vir. Mas um jovem que realmente parece engraxate, ele foi para a frente. E ele leu a palavra de Isaías, capítulo 45. Então ele diz realmente: todas as nações do mundo realmente precisam buscar ao Senhor. Então vejam, me vejam, me vejam. Ele diz: me olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu derramei o meu sangue na cruz, ele está derramando o sangue na cruz. Vejam, olhem, olhem, olhem. E Spurgeon ficou olhando isso. E ficou vendo isso. E apareceu um jovem estranho. Ele falou: ei, jovem, por que você está olhando para mim? Olha para o Senhor. E Spurgeon, ele abriu seus olhos naquele momento. Ele falou: nossa, o Senhor Jesus que morreu na cruz, pela primeira vez ele viu. Foi o Espírito Santo que fez esse trabalho.
Então, eu não sei se era um alfaiate, se era um engraxate, um jovem todo mal vestido, e ele estava ali pregando aquela palavra, olhando para o Senhor Jesus, e ele recebeu a salvação. Existe uma data da salvação, o dia da salvação. Dear Moody dos Estados Unidos também. Ele ouvindo a pregação de um pastor da escola dominical, ele recebeu a salvação. O importante não é a data. Claro que você pode esquecer a data da salvação, mas existe o dia da salvação. Não é, oi, algum dia eu meio que recebi a salvação. Não, não é isso. Existe um processo, um momento exato que você recebeu a salvação, que você nasceu de novo. Já passaram 60 anos que eu recebi a salvação, mas quando eu recebi a salvação, eu lembro até hoje. Então, realmente, eu não lembro das outras coisas, mas, realmente, naquele momento, eu não consigo esquecer daquele processo, realmente, de quando eu recebi a salvação. Realmente, dia feliz, o dia que eu recebi a salvação, o dia onde meu corpo realmente obteve a vida eterna. Realmente quer dizer que o dia é o quê? Realmente o término dessa vida na terra e viver nos céus. Se olharmos no capítulo 3, versículo 5, então o Senhor Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Não pode ver e não pode entrar. É tudo significa a mesma coisa. Se você não nascer de novo da água do Espírito. Tem algumas pessoas que dizem, você tem que chorar muito, então de repente você vai sentir um calor no peito e isso é o Espírito Santo entrando dentro de você. Não é. Outras pessoas falam, eu recebi o batismo, eu orei diante do Senhor Deus, aí eu recebi a salvação. Quer dizer que o Espírito Santo veio depois do meu batismo. Mas não existe isso. A água e o Espírito não é isso. A água é juízo de Deus. A água foi um artifício que o Senhor Deus utilizou para julgar através do dilúvio no tempo de Noé. Foi a ira do Senhor Deus, a justiça de Deus para com este mundo. O povo de Israel terem saído do Egito, o que tinha na frente deles? Havia o Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho estava ali, mas o Senhor ele fez como se fosse terra seca, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. E todo o exército do Egito que tentaram passar junto foram mortos naquele Mar Vermelho. Então se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 10, realmente no meio daquele mar, enquanto eles passavam, é o mesmo de terem sido batizados. O que é o batismo? Batismo significa água. Então realmente o povo de Israel, eles passaram pela água e o povo do Egito, eles morreram na água. Realmente nós todos, realmente quando recebemos o batismo, quer dizer que nós todos, realmente através do Espírito da ressurreição com Cristo fomos vivificados, e quer dizer que a minha carne, ela que foi julgada pelo Senhor, é por isso que morreu, é por isso que minha carne agora está morta e o meu espírito que sai dessa água. É isso que simboliza o batismo. Quer dizer que Cristo está vivo dentro de mim. Quer dizer que um pecador, agora ele se fez justo, está vivo diante do Senhor. Isso é água e espírito. Se nós olharmos 1 Pedro também, vamos procurar essa palavra, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, o apóstolo Pedro realmente escreveu esta palavra para as pessoas que realmente nasceram de novo em Cristo. Então, realmente, nós todos, realmente através da grande misericórdia, realmente através dessa sua grande misericórdia, recebemos essa piedade do Senhor Deus. Quer dizer que nós nascemos de novo. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? Quer dizer que o Senhor Jesus, ele ter morrido, quer dizer que nós, pecadores, que nós merecemos receber o juízo, o castigo diante do Senhor Deus, o Senhor Jesus recebeu por nós. O Senhor Jesus recebeu o castigo, a maldição que nós merecemos receber. Então quer dizer que realmente o Senhor Jesus ter ressuscitado para a nossa justificação, para nos dar uma vida renovada. Quer dizer que agora realmente a água e espírito é a morte
e realmente essa vida nova diante do Senhor. É por isso que através da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos remidos. Então quer dizer que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, há uma nova vida que é dada. O Senhor Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, o Senhor Jesus já estava mostrando antecipadamente que iria morrer, que ia ser sepultado, e que ele saindo da água, quer dizer que é a ressurreição do Senhor. Então é por isso que abriu-se uma porta dos céus e disse: este é o meu filho aqui me comprazo. Então realmente o Senhor, este é o meu filho amado aqui me comprazo. Realmente o Senhor, ele está dizendo que nós todos realmente iremos receber essa vida da ressurreição, a vida da ressurreição diante do Senhor Deus. Se olharmos em Romanos capítulo 6, o Senhor Jesus realmente estava morto e ressuscitou, quer dizer que a morte já não tem poder sobre ele. Realmente uma pessoa que ressuscitou agora já não tem mais a morte já não tem mais poder sobre ele. Quer dizer que nós realmente somos vivificados pelo poder do Espírito. Quer dizer que uma pessoa que ressuscitou agora tem uma viva esperança. Então realmente nós vivemos neste mundo para desejarmos as coisas boas, comemos bem neste mundo? Não, não é isso. É a esperança de vermos a eternidade nos céus. Realmente nós fomos ressuscitados pela essa esperança do reino dos céus. Nós realmente fomos salvos por conta disso. Realmente nós estamos vivendo neste mundo para vivermos bem, para comermos bem, para usufruirmos das coisas do mundo? Não, não é isso. Então realmente acho que foi alguns dias atrás a rainha Elizabeth realmente ficou 70 anos no poder e ela faleceu, não é? Então até rainhas morrem. Se nós olharmos no tempo, realmente todas as pessoas do mundo chegando a um tempo, elas morrem. Então você vai e eu também preciso ir. Então todos nós precisamos ir. Para onde que nós vamos? Esse é o problema. Realmente nós somos peregrinos deste mundo. Este mundo é o caminho do peregrinos, realmente. A minha casa é lá nos céus, é lá em cima. Realmente os anjos estão me chamando para vir. Então eu realmente não tenho mais o coração de querer ficar neste mundo. Realmente o Espírito Santo e os anjos estão ali acenando, dizendo para nós virmos. Nós queremos ir, não é? Então essa viva esperança, realmente incontaminável, incorruptível, realmente essa herança do Senhor Deus. Realmente este mundo é corruptível, ele perece, ele desaparece neste mundo. Mas realmente as riquezas deste mundo, realmente você querer desejar essas coisas, e ele fala: nossa, como é que você gosta dessas coisas deste mundo? Porque são coisas que perecem. Você vai morrer e você nem sabe para onde você vai, e assim está buscando as riquezas deste mundo? Então se nós olharmos a teoria da vida, não é? Realmente algumas pessoas estavam realmente numa montanha e andando, e do nada se encontraram com um tigre e começou a fugir do tigre para não morrer, mas ele chegou no precipício, e naquele precipício tinha uma corda bem ali, e ele pegou aquela corda e começou a descer, e o tigre só olhando para ele descendo a corda, falando: sobe, só esperando ele subir. Ele não pode subir, não é? Porque você vai ser devorado. Então, mas lá embaixo o que está esperando? Tem um rio. Mas o jacaré está com a boca aberta assim. Mas ele está ali pendurado. Então, mas ali também estava caindo mel por conta da abelha. E ele queria comer o mel e ficou ali. E não consegue nem acordar. Então, mas essas abelhas estavam indo de pouquinho em pouquinho, estavam comendo a corda dele. Então o que vai acontecer? Mas ele está ali, realmente olhando: ai meu Deus, vou comer o mel, e começa a comer o mel. Então, esta arte, eu tenho essa pintura, era uma pintura. É uma pintura que eu tenho lá no meu quarto. Lá no meu escritório. Então, realmente as pinturas realmente sobre a vida. Realmente o nosso irmão da nossa igreja, realmente ele já pintou vários quadros assim. É incrível. Então, mas o homem está doido, querendo realmente comer o mel, mas ali o jacaré realmente esperando ele cair e o tigre olhando. Mas isso é vida. Isso é Toy Story, que já havia realmente representado a vida como é. Realmente olhem só isso.
Realmente nós não perecemos, incorruptível e incontaminável, nós temos a herança eterna que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então, realmente uma herança que realmente não perece, que não se perde. O Senhor Deus ele nos deu realmente toda essa riqueza. Olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós temos nascido de novo, não somos feitos da semente corruptível, mas a incorruptível. Quer dizer que nós todos estamos aqui pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E se nós olharmos o versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Que palavra é essa? Que palavra é esta? A palavra do Evangelho. Como em 1 Coríntios já foi dito, realmente a palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós. O Senhor Jesus, ele morreu por nós conforme a Bíblia. Depois de 4 dias, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Realmente este tema é o Evangelho. O Senhor Jesus, para perdoar os nossos pecados, ele morreu por nós. Para a nossa justificação, ele ressuscitou. Então, realmente, neste Evangelho, existe o semente da vida incorruptível. Quer dizer que a vida dos Filho unigênito de Deus está ali. Realmente, quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos em sementes incorruptíveis. Nós temos a palavra do Senhor dentro de nós. Então, realmente, os mortos, eles ouvirão a voz do Senhor. E os que ouvirem, realmente viverão. Então, quando nós ouvimos essa voz do Senhor, nós somos vivificados. Quer dizer que, ao mesmo tempo, nós somos vivos. Então, nós temos sido nascidos de novo diante do Senhor Deus, quer dizer que recebemos a salvação e temos essa ressurreição em Cristo. Então, nós temos sido vivificados em Espírito, quer dizer que todos nós realmente fomos vivificados pelo Senhor, quer dizer que isso é a vida que nós temos diante do Senhor Deus. Nós temos vivificados pela palavra, quer dizer que a palavra está ali. Realmente, conforme esta palavra, pela palavra somos vivificados. É exato, não é mesmo? Vamos procurar a palavra de Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos procurar Tito, capítulo 3. Logo depois de 2 Timóteo, nós temos Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Versículo 5, vamos ler todos juntos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós fomos salvos, mas não é pelas nossas obras, não é que nós tenhamos feito obras de justiça, porque não existe nenhuma pessoa que é salva pelas suas próprias obras de justiça. Então, mas nós fomos salvos segundo a sua misericórdia. E nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, se nós olharmos em inglês, essa regeneração, essa renovação, ele quer dizer o quê? É born again em inglês. Então, quer dizer que através da água e do Espírito nós somos vivificados, quer dizer que pelo sangue do Senhor Jesus nós somos lavados. Então, quando nós cremos nisso, realmente nosso espírito é vivificado, quer dizer que através do Espírito Santo nós somos renovados. Então, se nós olharmos aqui, ele fala pela lavagem da regeneração. Então, é a lavagem e a renovação do Espírito Santo. Quer dizer que é realmente a remissão dos pecados e uma nova vida. Então, agora nós todos estamos seguindo a misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos trocar mais uma palavra. Vamos trocar a palavra de Tiago, capítulo 1. Palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da vontade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então aqui o Senhor, realmente de todas as coisas que ele criou,
Realmente Ele nos fez para que se tornássemos primícias das suas criaturas. Dentre todas as criaturas que fomos criados, que foram criadas, nós fomos criados realmente no quê? Realmente aqueles que foram criados em vida, as primícias realmente somente representam a nós. Realmente quer dizer que nós fomos salvos pelo Senhor. Mas, realmente, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quer dizer que pela palavra da verdade, o Senhor, Ele nos fez nascer. Ele nos gerou. Quer dizer que através da palavra, Ele nos fez nascer. Então, nós temos nascido de novo através do Espírito Santo. Então, quer dizer que através da palavra do Senhor, o Senhor, Ele nos fez nascer. Então, quer dizer que o Senhor, Ele nos fez nascer através da sua palavra. Então, nós podemos ver realmente em vários significados. Então, realmente, eu queria realmente pregar várias palavras, mas eu não consigo pregar todas as coisas rapidamente. Então, porque as pessoas que receberam a salvação, realmente têm essa salvação que já receberam e precisam pensar novamente como as pessoas que receberam a salvação agora, porque o coração de agradecimento desaparece. Então, realmente, antes de se casarem, ambos eles dizem: nós nos amamos tanto, sem você eu morro, e sem eu você morre também, e não sei o que. E tem o calor do amor. Passa um pouco de tempo, é como? Se apaga. Por conta de uma coisinha pequenininha, causa um problema, discute, odeia um ao outro. Por que apaga? Por que apaga esse fogo? É por isso que Apocalipse capítulo 2 diz: realmente vós abandonastes o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando você compreendeu a primeira vez o amor do Senhor. Realmente o Senhor, Ele salvou um pecador como eu. Então eu preciso morrer ou viver pelo Senhor. Realmente esse calor do amor, realmente essa brasa do amor realmente está dentro do meu coração. O Espírito Santo está dentro de mim. E agora realmente tudo vamos dar glórias. Então esse amor do Senhor está dentro de mim. Mas ele vai se apagar? Então, realmente eu perder esse primeiro amor do Senhor Deus? Então, realmente essa obra realmente do amor, realmente da ação com o Senhor. Então não pode ser assim, não é mesmo? É por isso que esse primeiro amor que nós recebemos, esse calor, esse fogo precisa ser aceso novamente. É por isso que as pessoas que já receberam a salvação faz tempo, continuamente, realmente precisam relembrar quão grandioso é essa salvação que recebemos. Então, essa grande felicidade, esse grande agradecimento, quando ele é cumprido dentro de nós. Nós podemos amar ao Senhor, nós podemos obedecer à palavra do Senhor, nós podemos viver para a glória do Senhor Deus, nós podemos ter esse dom no Senhor. Eu irei pregar até aqui hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus tem planejado, o Senhor Deus nos permitiu a sua salvação. O Senhor Deus permitiu neste tempo da carne para nós, para que nós pudéssemos servir ao Senhor, para que possamos pregar o seu Evangelho, para que nós possamos fazer a sua santa vontade, Senhor. Senhor, o Senhor tem nos permitido continuamente a sua grande graça para que nós possamos ouvir o Evangelho do Senhor Deus e podemos pregá-lo, Senhor. Senhor Deus, realmente nós te agradecemos porque nós fomos justificados diante do Senhor Deus. Nós todos realmente recebemos a salvação no Senhor. Realmente todos nós, que o Senhor Deus permita para que nós não recebamos nem o castigo, o juízo ou a vergonha quando estivermos diante do Senhor Deus. Que nós somente possamos realmente louvar e dar glórias ao Senhor Deus por essa graça que temos recebido, Senhor. Senhor Deus, que nós todos, como salvos, como pessoas que recebemos a vida eterna, que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos ser conduzidos para vivermos corretamente, Senhor. Que agora o retiro e o seminário que também está por vir novamente, que o Senhor Deus permita para que realmente possamos dar glórias ao Senhor Deus Pai, Senhor. Que através desse trabalho todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.